Olá, galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Mona Lisa e eu vim aqui para compartilhar com vocês uma história. Mas por que uma história? A contação de história é um instrumento muito importante no estímulo da leitura, no desenvolvimento da linguagem e é um passaporte para a escrita. Desperta o senso crítico e, principalmente, desperta a imaginação. Nos faz sonhar, amplia o vocabulário e além de muitas outras coisas. Antes mesmo do surgimento da escrita, todo o conhecimento era transmitido através da fala. Então, vamos lá? A história vai começar. A história de hoje é A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse chegando o sol atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor de luz, que ela colocava entre os fios esticados, enquanto lá fora a claridade da manhã abria o horizonte. Depois, lãs mais quentes, vivas lãs que iam tecendo hora a hora em um longo tapete que nunca se acabava. Se era forte demais o sol e no jardim tendiam-se as pétalas, não tinha problema, pois ela então colocava na lançadeira o mais felpudo e grosso algodão cinzento, e então, com a penumbra das nuvens chegando, ela escolhia um fio de prata, e com esse fio de prata ela rebordava em longos pontos sobre o tecido. Leve, a chuva chegava e a cumprimentava. Mas se durante dias o vento e o frio brigavam com as folhas e ainda espantavam os pássaros, não tinha problema. Ela então, delicadamente, com seus belos fios dourados, ao tecer, permitia que o sol voltasse e então acalmasse a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os pentes, os grandes pentes do tear, para frente e para trás, ela passava os seus dias. Nada lhe faltava. Se fome tinha, não era problema. Se fome tinha, ela tecia um lindo peixe, lindo com cuidado de escamas. De repente, esse peixe estava lá, na mesa, pronto para ser comido. Se sede tinha, também não era problema. A lã suave, lã cor de leite, entremeava o tapete. E à noite, após jogar o seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela viu o tempo em que se sentiu sozinha. E então, pela primeira vez, pensou que talvez seria legal ter um marido. E então, não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem nunca fez algo tão parecido, ela começou a estremear no tapete as cores e as lãs que lhe dariam companhia. E o seu desejo foi logo aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado e sapatos engraxados. E quando já estava ao final, entremeando o último tapete, o último fio, a última parte do sapato, ouviu uma batida na porta. Não precisou nem abrir, o moço meteu a mão na maçaneta e tirou o chapéu de plumas e já foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada sobre o ombro dele, ela pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua família. Ah, mas ela foi feliz. Mas foi feliz por algum tempo, pois se o homem falou em filhos, logo os esqueceu. Pois quando ele descobriu o poder do tear, não pensou em mais nada, só no que ele poderia dar. Uma casa melhor. É necessário, disse a mulher, pois parecia justo, pois agora eram dois. Ele exigiu que ela escolhesse as mais belas lãs de cor de tijolo e que os batentes fossem de fios verdes. Além disso, pediu pressa para que acontecesse logo a casa. Mas a casa ficando pronta já não era mais tão suficiente. Então ele perguntou: para que termos casa se podemos ter um palácio? Mas se, sem querer, muita resposta, já ordenou que fossem de prata, com arremates. Dias e dias, semanas e meses,
A nossa querida moça tecelã trabalhou, tecendo tetos e também tecendo as janelas, tecendo pátios e as escadas, tecendo salas e poços. E já a neve caía lá fora, mas ela infelizmente não tinha tempo para chamar o sol. E quando a noite chegava, infelizmente ela também não tinha tempo de arrematar o dia. Ela tecia e tristecia, e de tanto tecer e entristecer, enquanto sempre batiam cada vez mais rápido os pentes de acordo com a lançadeira, afinal o palácio ficou pronto. E o marido, entre tantos cômodos daquele palácio, resolveu colocá-la ela no mais alto quarto da mais alta torre e disse que era necessário para que ninguém descobrisse o cuidado com o tapete. Isso era importante. Ninguém poderia descobrir o poder mágico do tapete. Mas antes de sair, ainda advertiu: não esqueça das estrebarias e também dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido. Infelizmente, isso acontecia, enchendo o palácio de luxo, os cofres de moeda, as salas de criados, mas tecer era tudo o que ela queria fazer, mas tecer era tudo o que ela fazia. Só que chegou o momento, chegou o tempo em que ela própria trouxe a sua tristeza. E essa tristeza era maior que o palácio. E nesse momento, então, com todos os tesouros pela primeira vez, ela lembrou como era bom o momento antes dela ter tecido seu marido. Não esperou muito, só esperou anoitecer. Ao anoitecer, subiu as escadas até a torre onde estava o tear, pé ante pé, sem fazer muito barulho, para não acordar o marido. E então, descalça, para não fazer muito barulho, sentou-se novamente ao tear. Nesse momento, dessa vez, não precisou escolher nenhum fio, nenhuma lã. Ela começou então a destecer. Ela desteceu as estrebarias, os cavalos, desteceu os grandes jardins que fez. Depois desteceu também muita coisa. Desteceu os cofres, as salas, os tetos daquele palácio. Desteceu também tudo o que o homem havia pedido para ela. Chegou o momento de destecer as carruagens e os demais tesouros. Depois se viu novamente na sua pequena casa, da forma como ela havia antes. E o que aconteceu à noite? Acabava quando o marido acordava em uma cama dura e muito preocupado. Quando tentou se levantar, nem conseguiu. Ela já destecia o último fio do seu sapato. E então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu então uma linha clara e foi passando devagar entre os fios delicados, traço de cor de luz e que a manhã repetia no horizonte.